Olá a todas e todos, eu me chamo César Cavalcante, sou doutorando do PPG Design da UFPE aqui em Recife. Junto com a professora Maria Cristina Cris Barra, a gente escreveu um relato de uma disciplina que eu tive a oportunidade de ser estagiário da professora Cris aqui na UFPE. E hoje a gente traz para vocês uma visão geral de ensino de sustentabilidade e design a partir do sul global, de perspectivas relacionais. E a gente espera compartilhar com vocês uma boa experiência que a gente teve. A gente rodou essa disciplina em dezembro de 2022 até ali 2023, um período ali diferente, né, devido aos processos da federal. E a gente trouxe uma disciplina, a professora Cris, inclusive, idealizou essa disciplina como uma disciplina que queria refletir e explorar conceitos que desafiem aí a ideia tradicional de um desenvolvimento sustentável, de uma ideia moderna, né, que está ali colocando a dicotomia entre natureza e cultura, no sentido antropocêntrico da coisa, que é como se costuma ensinar essa disciplina normalmente nas universidades. Então, a gente tinha que, como objetivo, discutir esse conceito, né, nesse momento, nessa ideia contemporânea, atualizando, trazendo novos autores para discutir isso. A gente teve também que construir, né, e foi muito interessante para os estudantes construir um glossário de conceitos desses autores que a gente trabalhou, e isso foi muito bacana. E também elaborar, a partir desses conceitos, algumas intervenções e fazer algumas reflexões em torno disso. Esse artigo ele vai se focar mais nessas partes iniciais dos diálogos dos autores e os conceitos. E quem quiser conhecer mais, a gente tem um artigo colocado num colóquio de arte sobre essas intervenções que foram feitas, que também vale a pena conhecer. Então, foi uma disciplina que aconteceu com 35 estudantes, de vertentes diversas do design. Foi uma disciplina mais teórica, apesar da parte prática, e a gente construiu esse glossário que pode ser acessado pelo QR Code ou pelo site que está aqui colocado. Bem, como eu falei, a gente teve um momento de leituras coletivas e seminários, onde os alunos fizeram algumas leituras coletivas e debates, e depois eles tinham que, cada um, trabalhar em torno de alguns autores para trabalhar um seminário em torno disso, trazendo esses conceitos inclusive, já no formato pensando na construção do glossário. E dentro desse seminário, trazer dinâmicas para a gente vivenciar esses conceitos na sala, o que foi muito interessante, porque aproximava de uma materialidade, de um exercício, né, a partir do conceito. E a partir disso, como eu falei, tinha essas intervenções que aconteceram e que aqui temos apenas um teaser, elas estão publicadas também por aí. Bem, focar no sul global é importante para a gente, sobretudo do ponto de vista de perspectivas relacionais, porque a gente acaba que olha para uma realidade que é muito mais misturada, muito mais complicada e complexa do que uma ideia de projeto tradicional que a gente está acostumado a ver e separar, inclusive, numa lógica de ambiental, social e econômica, né? Então, trazer essa perspectiva do sul global e da complexidade que tá colocada aqui, ela traz para a gente necessidades irrealizadas e realidades muito específicas e que a gente vive isso e costuma ler autores que estão trazendo uma perspectiva que não estão necessariamente tão conectadas com isso, né? É um mundo muito diverso, interconectado e que a narrativa moderna acaba separando um pouco tudo isso, né? Então, a gente, para trabalhar isso daí, a gente verificou, inclusive, outras disciplinas existentes na escrita desse artigo, e que um dos caminhos que a gente identificou como fundamental é trazer uma base conceitual para nivelar e despertar, instigar esses estudantes para buscar conectar isso com todo o curso depois, né, com outras disciplinas de projeto. Muitas vezes a ideia de sustentabilidade está muito conectada a uma ideia só de um projeto sustentável e muito ligada, inclusive, à ideia de projeto. Então, a gente quis trabalhar o conceito de forma ampla para que tanto as pessoas pudessem atuar profissionalmente, como também se reconhecer e entender como pessoas, como cidadãs, né, que poderiam discutir esse assunto. Então, a gente passou por questões de desenvolvimento sustentável, discutindo as questões focadas no antropocentrismo, esses paradigmas modernistas. A gente foi buscar conhecer uma diversidade maior, né, de epistemologias,
saberes que muitas vezes não estão sendo discutidos como centrais, como importantes, exercitar a perspectiva relacional, né? E, sobretudo, reconhecer os problemas como complexos sistêmicos, que não são simples de resolver e necessariamente o design vai salvar o mundo e resolver todos eles, né? Então, a partir desses autores que estão aqui, vocês vão encontrar um artigo aprofundado, cada um deles, a gente trouxe esse glossário de conceitos e trouxemos vários assuntos emergentes que ajudaram bastante ao longo da aula conectar isso com o design, com a nossa realidade no sul global, né? E com provocações sobre como a gente atua, né? Como profissional, como cidadão. Então, a gente teve a Sim, Arthur Escobar, Alberta Costa, o Krenak, Bell Hooks, Giovanna Fontes, a Leslie Noel, Mari Stella Svampa, Nego Bispo e Vitor Papanek, além de alguns outros que a gente conectou ao longo do caminho, mas esses foram os principais. E vocês vão encontrar esses conceitos debatidos todos no artigo, né? A gente teve discussões emergentes e o artigo que a gente preparou, ele traz para cada autor desses definições desses conceitos e aprofundamentos do que pode ser debatido a partir deles. Obviamente, a gente está trazendo um relato do que emergiu, pode ser que na disciplina ou na aula, ou no encontro, no uso que vocês façam desse material, surjam outras questões. Mas a gente trouxe essas pensando em ajudar a selecionar esses autores para poder conectar com certos interesses na disciplina, né? Então, a gente, inclusive, foi concatenando tudo isso de forma muito orgânica ao longo do processo e interesse da disciplina. A gente não estava super fechado e a gente mudou alguns ao longo do caminho e foi aprimorando, tá? É, cada um deles trouxe contribuições. Então, por exemplo, a Ansin trouxe uma ideia de multiespécie, um questionamento de velocidade e escala no modo de produção. Arthur Escobar trouxe questões sobre padronização e racionalidade no design, pensando e buscando pensar em outros designs, interconexões, pluralidade. Bell Hooks foi fundamental para a gente, antes de entrar na temática como um todo, discutir pensamento crítico, preparar os estudantes para criar um ambiente de segurança para a criticidade, para pensar criticamente, né? Esse tema é um tema que exige essa abertura, né? Outras autoras trouxeram um ponto de vista feminista para esse debate super fundamental, conectado ao impacto que tanto as lutas das mulheres nas regiões têm, como o impacto na vida delas, que costumam ser mais afetadas. Nego Bispo trouxe visões alternativas para o desenvolvimento, trazendo a visão sobre o quilombo, sobre a relação com a natureza e autores mais clássicos, como o Papané, que também foram lidos. E a gente pode contrastar esses aprendizados com um dos clássicos do design nesse sentido, né? Então, a gente, a partir disso, traz para vocês uma série de aprendizados e inspirações, e esse glossário, por exemplo, ajuda bastante a revisitar os conceitos. Essa flexibilidade foi fundamental para adaptar a tradução dos alunos, dos estudantes, em relação aos seminários, as dinâmicas, foi fundamental para poder ter uma vivência aprofundada em torno dos conceitos, sair da abstração e sentir, e fazer, e executar, né, com tudo isso. E, sobretudo, a tradução que os alunos trouxeram, né, que eles trouxeram para a prática da aula. Assim, né? Então, os debates foram muito surgindo a partir disso, e a gente, como professor e professora, foi mais conectando e provocando reflexões em torno disso. Então, foi muito bacana, sobretudo, contrastar, né, essa abordagem relacional, né, e focada no outro tipo de lógica de desenvolvimento, questionando, inclusive, isso, com um modelo tradicional de ensinar. A gente teve uma ou duas aulas ali que a gente pôde fazer esse contraste e foi muito rico refletir e pensar sobre tudo isso, também conectando com alguns projetos e iniciativas que os designers praticam e que estão na rua, para poder a gente entender as contradições, os contrastes e as dificuldades, né? Para trazer os conceitos e as reflexões, como é que isso se encontra na prática. Então, foi uma disciplina que conseguiu passear do conceitual para o prático de forma muito interessante, né? Então, a gente compartilha com vocês essas ideias nesse artigo. Essa base teórica pode ser muito útil para outras pessoas que queiram aprofundar nisso. A gente sabe que dentro dos departamentos há uma diferença, né, da abordagem sobre esse tema e acaba sendo interessante
buscar criar esses diálogos, né? Então, a gente acredita que a partir de laboratórios, grupos de estudos, dessas temáticas, né, focando no subglobal, focando no relacional, eu acho que são práticas que estão muito, contribuem muito. A gente viu uma contribuição muito grande que a gente talvez não conseguisse obter seguindo um caminho tradicional, antropocêntrico, né, dentro da disciplina. Então, fica nosso depoimento e recomendação. Quem quiser ler em detalhes, vai ser um prazer conversar com vocês. Aqui ficam os nossos contatos. Muito obrigado.